Eu acho que o assédio, ele tem essa dimensão. E eu tenho falado muito disso com os homens. Porque eu acho que eles não têm essa dimensão. Eles não entendem esse nível de crueldade. Que não é um elogio. Como é que a gente recebe isso? Até amigos próximos, assim, né? Eu já escutei amigos com quem eu trabalhei na Casa Civil da Presidência da República. E assim, de um amigo comentou assim, mas quando a gente trabalhava junto, todos os caras eram afim de você. Eu falei, não fala isso, eu não recebo isso bem. Isso não é legal de falar. Porque eu tinha 25, 26 anos na época. Eu virava a noite estudando as matérias do dia seguinte das reuniões pra, sabe, tá sempre ali entregando o melhor trabalho possível, uma pressão danada. E no final das contas, sabe, a mensagem que passa é que você tá ali porque, enfim… Todo mundo quer te comer. É um negócio, é muito cruel, é muito… enfim, falar sobre isso cada vez mais acho muito importante. Sim. Você falou essa coisa de vocalizar os incômodos, isso é muito maravilhoso, né? Como é difícil para as mulheres. Comprar o desconforto. Às vezes até… gente, a gente vai abrir o desconforto. Mas até entre marido e mulher. Isso. E é importante, eu sempre falo que a gente tem que lembrar que existe estupro marital, né? Isso. Marido também estupra a mulher. Com certeza. Não, eu tenho feito muito o exercício de não rir. Nem o riso amarelo, sabe? De deixar a pessoa desconfortável. Mas, não, isso é maravilhoso, que já Mas é um exercício difícil. Um exercício dificílimo e já é uma consciência do seu querer e da onde… até dos seus direitos, entendeu? Muito grande. E que a gente não pode esperar que todas as mulheres já tenham. Essa coisa do riso, né? Porque eu sei que até no caso… Melin. Ele fala, não tô falando do processo, eu já vi ele falando, né, sendo entrevistado e falando muito. E as pessoas que chegam, a Cris, quando veio aqui, a Cris é sócia, minha amiga Cris Fibe, maravilhosa, jornalista. Quando ela veio aqui, ela citou, assim, muito en passant, né, falou da história, porque ele diz que fez tudo aquilo mesmo. Só que ele diz que elas queriam, enfim. Nossa, ela quase foi metralhada por causa daquele trecho que ela falou. E essa coisa do chefe, né? O chefe te azarar. Mas não é proibido o chefe azarar. A gente pode até falar, independente de ser Melin. É bom, talvez, você falar sobre isso. Não é proibido o chefe se relacionar com uma pessoa que que trabalha hierarquicamente abaixo dele. Não é proibido. Mas até que ponto esse sim que uma pessoa que tá trabalhando tá dando pro chefe dela é genuíno. A gente precisa falar sobre isso. Pois é, porque eu percebi muito. A Cris falou muito rápido. E aí teve um short que foi para o nosso canal, só dela falar disso. Porque ele era o superior, não sei o quê. E aí 1000 pessoas falando assim, mas não é proibido um chefe se relacionar com uma pessoa. E as pessoas agressivas, xingando. Que essa garota, que essa mulher burra… Eu falei, gente, vocês… É muito louco, né? A violência, a misoginia. Tipo, é um esporte odiar mulheres. Eu falei, gente, redes. Essa pessoa burra, eu lá respondendo no meu canal de YouTube. Tipo, essa pessoa burra é uma jornalista, tipo, uma referência premiada. Calma aí. Oi! Né? É muito louco essa violência e aquilo que a internet também acaba permitindo, né? As pessoas conseguem botar pra fora esse ódio muito de uma forma mais… Acho que se sentem mais livre pra botar pra fora. Mas eu percebi que isso é uma brecha. Eu tenho falado muito sobre isso. Acho que a gente precisa mesmo falar a respeito. E como que a gente vai resolver isso? Acho que é algo super importante estabelecer a responsabilidade de criar o espaço seguro para que o não seja vocalizado. Pois é. O ambiente de trabalho, ele não é um ambiente informal. Ele não é um ambiente de balada. E até em ambiente de balada, às vezes a gente fica com medo de dizer não, porque a gente tem um homem que fica super agressivo. Muito. A gente tem que olhar para os casos das mulheres que falaram não e foram prejudicadas. Demitidas, perderam espaço, começaram a ser assediadas moralmente. Assim, tem um monte de exemplos sobre isso. Então, eu acho… E é claro, tem gente que
casa com colegas de trabalho, né? Tem relações de trabalho. O próprio Tribunal Superior do Trabalho já decidiu que não é possível… Não é proibido se relacionar. Não se pode proibir. Mas tem empresas que até hoje proíbem, né? Eu não sei como é que tá isso. Elas têm políticas de informar sobre a relação e aí separar, né? Eu tenho uma grande amiga, não vou falar o nome da empresa, mas era uma empresa mega, tipo multinacional, gigante, dona de várias. E ela conheceu o marido, ele era chefe dela. Eles se apaixonaram, são casados até hoje, têm 2 filhos, mas ela teve que pedir demissão na época. Pois é. Então, as empresas elas não podem proibir, mas elas podem ter políticas a respeito disso. A gente tem no serviço público práticas de nepotismo, isso tudo é regulado, as relações são reguladas. E aí eu acho que tem algo super importante de ser considerado, que não dá… Normalmente, quando a gente fala de assédio sexual, a gente olha pra vítima, né? E aí fala, mas ela falou não? Mas qual foi o comportamento dela? A gente tem que virar essa chave e olhar para o homem e pensar… Ele se responsabilizou por criar o espaço necessário para caso aquele flerte não fosse bem-vindo, a pessoa pudesse falar não confortavelmente? Porque assim, tem que entender que tudo, quando vem de um superior hierárquico, qualquer insistência, qualquer brincadeira, qualquer convite… Tudo é muito delicado. Tem muita coisa em jogo. Eu nem sei se é possível falar não sendo confortável pro seu chefe. Isso, tem muita coisa em jogo. Então, se a pessoa não se responsabiliza por criar um espaço seguro e ter essa conversa abertamente, garantir que tem ali um sinal verde, que é indubitável, que é assertivo, que é alegre, que é da vontade da pessoa mesmo, que não é simplesmente a ausência do não porque ela tá constrangida porque é o chefe dela… não dá pra seguir adiante, não dá. E eu acho que a gente tem que também começar a olhar com uma certa desconfiança pra homens que, por exemplo, só se relacionam com subordinadas. Qual que, assim… não é possível que, né, num mundo cheio de pessoas, elas só se interessem pelas subordinadas, né? Eu acho que a gente precisa também começar a colocar… sob uma lupa, né, os homens com poder que trazem esse poder para suas relações íntimas. O querer dos homens com poder. E traz esse poder para as relações íntimas afetivas deles. Porque homens não são conhecidos por terem uma maturidade emocional bem desenvolvida, né? Não, são analfabetos emocionais. Então… Você é muito delicado. Então, assim, um chefe que inicia um flerte, ele vai lidar bem com uma recusa? Pois é, isso que eu tô falando. Como regular isso? Como avaliar? Eu acho bem… É a tal zona cinzenta. Exatamente, só que é uma zona cinzenta com um campo minado no meio. Lodo e bombas explodindo. Porque é isso, eu sempre… Eu gosto de debater sobre feminismo, né? A escolha de ser mãe. Eu fico pensando o quanto as mulheres realmente escolhem as coisas, sabe? Em tudo. Em tudo. Né? Escolher ser mãe. Será que você escolheu genuinamente? A nossa escolha é genuína ou é construída com um monte de coisas que a gente precisa atender pra existir? A nossa autonomia, né? Então é isso, assim, a autonomia do nosso corpo, a autonomia do nosso tesão, a autonomia do nosso desejo profissional, a autonomia da nossa maternidade. Então, trazendo isso para uma relação de trabalho, onde a gente normalmente tem gerações de mulheres que quase tinham que implorar para ser aceita ali. E tem uma… E tem também algo muito cruel que um flerte no trabalho, ele não começa assim com o homem sentando com você e falando… Olha, eu tenho interesse em você, você tá interessada? Tudo bem se não tiver. Fica muito confortável pra dizer não, mas se for, vamos tentar conversar sobre… Não, ele começa com um comentáriozinho, uma piadinha, não sei o quê. E aí se você vira num comentário, numa piadinha e fala, não gostei disso, você vira a chata. Você vira a desagradável, você vira a difícil. Então, eu acho que isso não dá mais pra ser um problema nosso. Tem que ser um problema deles. Tem que ser um problema deles se responsabilizarem em conseguirem ouvir não de forma tranquila, em se responsabilizarem em criar as zonas, os espaços confortáveis e seguros
pra gente poder vocalizar os nossos desconfortos, o nosso não interesse naquilo e tá tudo bem. Porque a gente é cobrada nesse sentido, mas a gente não tem segurança nenhuma, não tem nenhum tipo de apoio social pra vocalizar o nosso não, vocalizar o nosso desconforto. Senta direito, garota.